Bom dia, a paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Você que está passando aqui pela primeira vez, eu sou o Carlos de Ribeirão Preto. Estou envolvido, ombreando no ministério chamado Vivendo a Palavra. A importância, meu irmão, da gente estar envolvido em algum ministério é porque Deus, Ele trabalha através do corpo. Às vezes, você sozinho pode ser um braço, uma perna, um pescoço. Cabeça não, porque o cabeça nós sabemos que o cabeça é Cristo, amém? Mas nós somos um corpo. Então, como corpo, eu estou compartilhando essa mensagem com você, uma mensagem que me chama muita atenção, uma mensagem que ela fala a respeito da fé, e a respeito da fé que Jesus sempre ele aborda de duas maneiras. Homem de pequena fé, pequena é a sua fé e grande é a sua fé. Não sei se você já parou para pensar de que fé que o Senhor fala quando o Senhor se refere, né, quando o mestre se refere desta forma, homem de pequena fé. E por outro lado, Jesus já falou, grande é a sua fé. Então fé, um cafezinho, fé é isso, fé você toma, a palavra já fala, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, você pode aumentar a sua fé, amém? Tem várias maneiras de você aumentar a sua fé, mas você tem que buscar, muitas das vezes ela não vai brotar, você tem que ter ação de buscar, aí quando você tem a ação, você toma posse da fé. Então esse é uma opinião minha, tá, irmão? Você pode ter outras opiniões, tá? Então assim, eu quero só apenas compartilhar de uma maneira que foi diferente para mim. Então eu vou compartilhar do livro aonde que Jesus fala com Pedro que ele tinha uma pequena fé. Então vamos imaginar o cenário, porque muitas das vezes a gente não consegue imaginar o cenário. Vamos imaginar o cenário. Estavam os discípulos, todos homens, já acostumados a velejar, todos os homens já acostumados a estar em mar aberto. Mas nesse dia, eles viram um homem no mar. E todos eles ficaram atemorizados. Eles gritavam com medo: é um fantasma! Então, meu irmão, para homens formados ficarem com esse medo, algo já de errado não estava certo. Né? Às vezes a gente brinca, algo de errado não estava certo. Então, o que a gente precisamos entender é que, então, Jesus, ele se pronuncia, ele não deixa você ficar com medo, ele se pronuncia, então ele diz: opa, sou eu, é Jesus Cristo que está aqui. Então nesse momento olharam um para os outros e falaram assim: eu não sei, eu não estou meio duvidoso se é o mestre. Mas Pedro, de repente, sendo às vezes um pouco mais sensível, ou vamos dizer assim, a gente conhece o histórico de Pedro, né? Mas aí ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda então eu ir ter contigo. Por quê? Porque Pedro, como pescador, ele também sabia que às vezes algum dia ele já tinha caído ali dentro do mar, alguma coisa assim, e afundado. Então ele falou assim: bom, se é o mestre mesmo, faz-me andar sobre as águas. Então ele deu o comando para o próprio Jesus. Ele falou assim: ó, se é tu mesmo, então assim, faça com que eu experimente do sobrenatural, faça com que eu ande sobre as águas. E assim Jesus falou assim: então assim seja feito, venha a mim. Então o Senhor fala para mim, fala para você nessa manhã, para você vir, só para você andar. Jesus, ele deposita fé em você,
Agora o que você precisa é depositar fé em você mesmo. E foi isso que Pedro fez por um exato momento. Jesus acreditou em Cristo, Pedro acreditou em Jesus Cristo, ele perdeu o medo, ele desceu do barco, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o Messias, quando ele olhou para Jesus, ele falou assim: Jesus andando sobre as águas, isso está certo, ele pode, mas agora eu, um pecador, sou incapaz de andar sobre as águas, eu não posso. Então ali ele olhou para as circunstâncias e olhou para ele e começou a afundar. Então quando ele começou a afundar, ele ficou com medo e falou: mestre, e o mestre falou assim, pegou na mão dele e falou assim: não, filho, eu não vou deixar você afundar, eu vou te salvar você. Mas ele já falou: homem de pequena fé. E nós sabemos que em outro momento também, quando estava tendo uma tempestade no mar, e eles foram despertar Jesus, e Jesus também falou para eles, tipo assim: para que vocês estão me chamando homens de pequena fé? Por que Jesus falou isso novamente? Porque eles tinham capacidade de exercer a autoridade que Deus tinha dado para eles, de repreender toda a cilada, todo o maligno que estava ali. Deus já tinha dado esse poder para eles, mas eles não acreditaram neles novamente. Então, meu irmão, hoje eu estou falando para você, às vezes você acredita em Deus, você acredita no poder sobrenatural, você vê os milagres, você vê tudo, mas você não está acreditando em você. Então, hoje eu falo para você, acredita em você, porque teve uma mulher que a gente pode aprender muito com ela, a mulher sunamita, e essa mulher, ela teve coragem de ir na presença de Jesus e falar: Jesus, eu preciso de um milagre. E Jesus falou assim: ó, eu não vim para vocês, eu vim para os meus filhos, para ovelhas perdidas. E quem que eram essas ovelhas perdidas? Era o povo judeu, né, daquela época, era o povo para quem Jesus veio. Mas aquela mulher, ela tinha muita fé e ela sabia no que Jesus podia fazer, mas ela tinha muita fé. Então ela falou assim: Jesus, o seguinte. E Jesus chamou essa mulher, todos nós sabemos, está escrito nas escrituras, que Jesus chamou essa mulher de cachorrinhos, né, de cadela. Falou assim: ó, os cachorrinhos porventura comem as migalhas do pão da mesa do seu dono, como assim tirar dos filhos para dar para os cachorros? Ela falou assim: Senhor, tá bom, eu entendo, posso ser cachorro mesmo, mas até o cachorro come das migalhas do seu Senhor. Então ela teve fé, ela entendeu que ela sim poderia ser o cachorrinho, mas ela não ia sair dali sem a sua bênção, sem o seu milagre. Ela acreditou nela mesma. Então naquele momento onde que ela acreditou nela mesma, onde que ela não se curvou assim, que na verdade ela se curvou, ela se prostrou, ela reconheceu Jesus, mas o que eu digo assim, ela não retrocedeu, ela continuou falando: Senhor, eu estou aqui, eu preciso, eu sei disso tudo, mas ainda assim eu estou aqui, ainda assim eu permaneço. E aí Jesus então olhou para ela e falou assim: mulher, grande é a tua fé, a sua filha está curada. Então, meu irmão, há uma diferença quando... Toma mais um pouquinho aqui. Há uma diferença quando você chama a existência da grande fé para dentro de você. O próprio Jesus, ele não mudou, ele vai olhar e ele vai saber se você tem uma pequena fé ou se você tem uma grande fé. Então, fé é uma questão de escolha. Escolha ter uma grande fé nessa manhã. E não tem como você ter uma grande fé senão através da palavra de Deus, através de buscar. Sem mais delongas, já vou encerrar aqui. Que você tenha um dia então transformado, cheio do poder de Deus, maravilhosamente na sua vida. Espero ter edificado um pouco a sua vida, que você possa buscar esses livros, entender esse contexto e aumentar a sua fé a cada dia. Então, um bom dia,
uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sei que a sua fé pode ser aumentada a cada dia. E venha fazer parte desse mover que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto, o mover onde nós estamos caminhando junto com o ministério, vivendo a palavra. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você nesta manhã. Amém.